A gente sempre ouviu falar que a gente usa 10% do nosso cérebro, não tinha uma fala assim, né? Isso não é totalmente verdade, porque a gente usa o nosso cérebro como um todo se a gente falar em massa, em funções. O que acontece com esse 10% aí? É que a gente vive 95% do tempo num sistema automático emocional. Essa é uma dimensão importantíssima, porque nós, conhecendo a matéria-prima, ser humano, nós vamos poder trazer as melhores condições para que ele se desenvolva, e aí ele pode usar todos os recursos dele na educação, na saúde, nas outras profissões, agricultura, arquitetura, engenharias, entende? Então, essa base da educação, ela é fundamental, primeiramente, no lar e na escola. Seria a continuidade, né, desse ambiente familiar expandido como primeiro ambiente social que vai receber a criança. A vida inteira a escola pediu grupos homogêneos. O sonho de consumo de qualquer professor era: eu quero um agrupamento homogêneo. O corporativo é produção e desempenho. A pandemia, ela só explodiu um troço que estava apodrecendo há muito tempo. Na pandemia, a gente olhou para a gente mesmo e falou: bom, nós vamos morrer. Então, né? Quando a gente tem essa coisa de sobrevivência, aí ou você enxerga e fala assim: não, eu vou mudar por mim, porque eu quero sobreviver diferente. Todo mundo que passa por uma situação beirando a morte tem esse turning point aí, esse plot twist, né? Que fala: não, quero viver diferente. E aí, ok, algumas pessoas foram rumando para isso. No episódio de hoje, recebemos duas mulheres extraordinárias, cada uma com uma trajetória única, mas que se encontram no propósito de transformar pessoas, educar e ampliar consciências, que é o nosso propósito aqui também. E hoje juntamos essas duas potências num bate-papo rico, humano e profundo, que cruzam educação, saúde, comportamento e desenvolvimento pessoal. Uma conversa que promete expandir olhares e inspirar mudanças reais no seu dia a dia. A Adriane Imbroise é comunicadora, formada em comunicação social, com estudos em psicologia, pedagogia e neurociência. Ela é especialista, apaixonada por educação e desenvolvimento humano, assim como eu e a Gabi também, trazendo uma visão inovadora sobre inteligências múltiplas e aprendizagem socioemocional. A Adriane tem o talento raro de traduzir temas profundos de forma leve, prática e acessível, sempre conectando conhecimento com sensibilidade. Já a doutora Ana Cristina Ferretti é médica com mais de 30 anos de experiência, especializada em psiquiatria e medicina integrativa, formada e certificada internacionalmente em medicina antroposófica. Ela une ciência, cuidado e visão holística para promover saúde integral e autoconhecimento. Sua abordagem considera o ser humano como um todo: corpo, mente, hábitos e contexto de vida. E foi um bate-papo incrível. A gente navegou por alguns assuntos que se convergem. Então nós começamos falando sobre educação, sobre filhos, em como orientá-los. Voltamos um pouquinho falando sobre relacionamentos, falando sobre casal e também como um desenvolvimento humano, como nós, como seres humanos, pessoas individuais. E isso vai refletindo, então, independente de onde nós começamos a conversa, e a gente percebe que isso tudo converge na família. Eu desejo que vocês usufruam desse bate-papo, porque aqui pra gente foi maravilhoso. Neurociência, múltiplas inteligências e antroposofia. Adri, conta pra mim uma coisa: como que a neurociência nos ajuda a entender que o aprendizado não é só racional, mas também emocional e contextual? Na verdade, a gente precisa dar um passinho atrás antes de falar da aprendizagem. A gente vai falar como o cérebro funciona mesmo. A gente sempre ouviu falar que a gente usa 10% do nosso cérebro. Não tinha uma fala assim, né? Isso não é
totalmente verdade, porque a gente usa o nosso cérebro como um todo se a gente falar em massa, em funções. O que acontece com esse 10% aí? É que a gente vive 95% do tempo num sistema automático emocional. Se eu puder dividir o cérebro hoje de uma forma muito didática, dividir ele em sistema racional e sistema emocional, eu junto ali duas partes grandes do nosso cérebro, o sistema límbico, o cérebro reptiliano, eu tenho ali toda a parte instintiva, habitual, subconsciente, emocional. 95% do tempo a gente está aí, porque é onde, inclusive, o nosso cérebro, para a gente sobreviver, ele usa um modo de economia de energia. Vamos deixar assim para ficar mais fácil. Nessa parte que a gente mais utiliza, também tem o nosso sistema emocional, tem o que a gente faz habitualmente, aquelas coisas que a gente faz porque a gente faz bem feito repetidas vezes. E existe uma porção racional aí do nosso córtex, que alguns animais também o possuem. Lógico que a gente tem uma parte enorme, que aquelas voltinhas enroladinhas, se a gente tivesse ele esticado, daria um campo de futebol. Em nós humanos, o cachorro tem, né, um pouquinho, mas o que nos diferencia dos animais exatamente é uma parte que a gente chama de metacognição ou metaconsciência, que é esse córtex pré-frontal, que é a nossa capacidade de pensar sobre aquilo que a gente está pensando, e mais, pensar sobre aquilo que a gente está sentindo. Isso nenhum outro animal vivo faz, só o humano. E é por esta capacidade de pensar sobre aquilo que a gente está pensando, pensar sobre aquilo que a gente está sentindo, é o que a gente consegue fazer o ciclo da aprendizagem, que ele começa numa incompetência inconsciente, ou seja, eu não sei que eu não sei. Até que eu passo ali, né, por uma competência consciente, quando eu aprendo, e eu não vou falar o passo a passo, mas quando eu vou aprendendo, até que eu chego numa competência inconsciente, ou seja, eu faço aquilo tão bem feito que eu já faço automaticamente. Como o aprender a dirigir, e aí em carro sem ser automático, a gente pode remontar, tudo bem que vai ser antigo o que eu vou falar, mas a gente pode remontar, né? Quando a gente começou a dirigir, que a gente pensava entre botar o pé no acelerador e tirar da embreagem, a gente pensava aquilo. Depois a gente não sabia dirigir. Aí depois você faz aquilo, ouve música, conversa, enfim. Você faz outras tantas coisas que você pode aí ter a sua atenção dividida. Por que a gente, então, sempre falou em lição de casa, né? Por que a gente lá na escola tradicional, mais para frente, quando isso de fato se faz necessário, quando você de fato precisa introjetar alguns conhecimentos, você repete aquilo para que você performe bem, para que você consiga utilizar aquilo de forma automática, habitual. Muitos falam assim, precisa de 10.000 horas para fazer uma coisa bem feita. Eu também acho, né, não já ouviram essa frase. Eu acho, né, acho que a gente também tem que tomar cuidado com essas frases. Porque varia de pessoa para pessoa? Na verdade varia da atividade. Você, para fritar um ovo bem feito, talvez você não precise de 10.000 horas. Você pode fazer 1, 2, 3, 4, 5, né? Dependendo da atividade. Exato. Agora você vai tocar, sei lá, umas 4 estações de Vivaldi com um violino e uma gaita, sei lá, né? 2 coisas ao mesmo tempo, que eu já falei uma coisa impossível na minha cabeça. Talvez você precise de mais do que 10.000 horas, entende? Então, vai variar de acordo com essa atividade. Além de variar também depois, conforme aquela relevância. Uma pessoa tem mais talento para uma coisa do que para outra, né?
É evidente que tudo é estimulável, né? Ainda bem. Mas a gente depende, a aprendizagem depende dessa repetibilidade para que ela possa, em dado momento, sair naturalmente de você. Porque quando a gente também está estudando uma coisa nova, a gente fica exausto. Por quê? Porque a gente está usando todo aquele 5%, né? Quando a gente consegue aquilo em repetibilidade, leu uma, leu duas, leu três, aplicou, experienciou, aquilo naturalmente vai para o nosso sistema emocional, habitual, subconsciente e ali sim houve o ciclo da aprendizagem completa. Interessante quando eu ouço isso, Adri, porque eu tô nesse momento, né, de descobertas, de entender sobre o ser humano, e quando a gente fala de educação, eu queria ouvir agora a doutora Ana. A gente tá com um formato que a gente gosta muito de fazer, quando duas especialistas estão conosco, cada uma na sua profissão e trazendo pontos de vistas que se convergem, mas ao mesmo tempo são diferentes. E eu queria ouvir da doutora Ana, qual é a visão dela e a experiência dela com a antroposofia? O que a antroposofia traz nesse contexto com relação a isso que a Adriane está falando, doutora Ana? Então, veja como é importante nós conhecermos o que é o ser humano em si, não é? E, para isso, aplicar todas essas qualidades, né, características em todas as áreas possíveis. Essa é uma dimensão importantíssima, porque nós, conhecendo a matéria-prima ser humano, nós vamos poder trazer as melhores condições para que ele se desenvolva, e aí ele pode usar todos os recursos dele na educação, na saúde, nas outras profissões, agricultura, arquitetura, engenharias, entende? Então, essa base da educação, ela é fundamental, primeiramente, no lar e na escola, que seria a continuidade, né, desse ambiente familiar expandido como primeiro ambiente social que vai receber a criança. Então, é fundamental que haja um entrosamento, né, de valores e de até conceitos, de entendimento do que é o ser humano, para que escola e família possam interagir com a criança para o benefício desta. Então, o foco seria, de fato, auxiliar na educação e desenvolvimento desse ser que está chegando, né, ao mundo e precisa ser apresentado a esse universo que ele desconhece. Então, finalizando, seria importantíssimo podermos alinhar hoje, num diálogo bem ampliado, o que representa, de fato, educação. Ao meu modo, por ser médica, por ser psiquiatra, por ter a visão da psiquiatria integrativa de base antroposófica, eu vou dizer que é necessário pensarmos na educação para a saúde, a educação para, de fato, o desenvolvimento pleno daquele indivíduo, um desenvolvimento saudável da criança. E, para isso, é preciso que no meio em que ele está sendo criado, ou seja, ambiente familiar, desenvolvendo a instrução, ambiente escolar, haja uma convergência de valores e de entendimento dessa entidade humana, como é que ele se constitui. E que esses adultos tenham feito para si a busca também do autodesenvolvimento, da autoeducação, porque assim eles serão exemplo a ser imitado, que é a primeira forma que a criança aprende, é pela imitação. Concordo em gênero, número e grau. E eles aprendem com uma facilidade, né? A gente acabou de passar uma situação aqui, eu até nem quis interromper o raciocínio. O Nicola tá em casa, ele sabe que a gente tá aqui gravando, né? E ele entrou aqui no estúdio, ele falou: mamãe, eu quero gravar. Eu falei: filho, agora não é hora de gravar. Agora você fica lá assistindo o seu desenho. E eles imitam mesmo. Então a importância da gente... Aí eu vou transformar numa imagem que tá aqui dentro da minha cabeça, né? A questão cerebral, a questão material com a questão emocional e espiritual. Então essa é a ideia que nós tivemos quando pensamos em trazer vocês duas, né? Porque converge muito o que vocês trazem
à tona nas nossas conversas de bastidores. Bom, quando a gente fala de múltiplas inteligências, a gente está falando em reconhecer talentos diferentes. E aí a minha pergunta para Adriane novamente. Adri, que impacto isso tem no desenvolvimento das crianças e também nos adultos que continuam aprendendo pela vida, puxando o gancho do que a gente já estava falando? As múltiplas inteligências, elas vêm só mostrar para gente isso que a doutora Ana acabou de falar, que nós somos seres biopsicossociais, corpo, mente e espírito, né? Não dá mais para a gente dividir essa criança ou esse adulto ou esse aluno em pasta. Durante anos, bota ano nisso, a gente teve a escola, e hoje também eu vivo eu também faço treinamento incorporativo, mas a gente viveu historicamente, culturalmente, em cima da lógico-matemática e da linguística. Tanto que o teste de QI, né, que é o que revelava se um ser humano era inteligente ou não, e aí eu estou colocando tudo entre aspas, tá? Era muito apoiado nisso. E conforme a neurociência chegou e esse cérebro foi sendo mais desvendado, a gente percebeu que, poxa, o ser humano, ele tem no mínimo 8 inteligências, né? Não é só a lógico-matemática ou a linguística. A gente está falando da naturalista, que é essa facilidade ou esse encaixe com a natureza. A gente está falando de uma inteligência espacial, né, essa nossa capacidade de estar e ser espacialmente, visio-espacial. A gente está falando de uma inteligência musical, né, a pictórica, enfim, a intra e a interpessoal, que são as bases do que depois vieram, né, foi se falando sobre a tal da inteligência emocional. Poxa, o ser humano é muito mais do que linguística e lógico-matemática. E poder perceber a criança ou o adulto nessas áreas de maior relevância ou de talento, né, como a gente identifica e reconhece, que também geralmente são áreas prazerosas. Então eu reconheço a minha capacidade, por exemplo, musical, e até bem pouco tempo a gente tinha uma sociedade, volto a falar, histórica e cultural, encaixotando esse aluno e esse adulto na linguística e na lógica. Veja quanto que os artistas sofreram para poderem ser uma profissão reconhecida e etc, né? Ou, por exemplo, uma pessoa que tinha muita habilidade com a natureza, ou uma identidade com essa natureza, quanto que essa pessoa teve que se encaixotar para poder performar não se encaixar, né? E não se encaixar. É evidente que eu não vou ficar só na área que eu tenho mais facilidade ou mais talento, entre aspas. A multiplicidade de estímulo também é super importante para que eu possa também sempre ir em busca de aprender algo a mais, né? Ou de entender, de buscar outras coisas, mas também não se sentir reconhecido naquilo que se é muito complicado. E eu vejo as inteligências justamente como uma porta, aliás, eu via nas inteligências, né, uma porta para que eu pudesse fazer esse estímulo biopsicossocial na sua inteireza e na sua naturalidade, como o ser humano é. Porque não adianta a gente falar que a criança vai performar bem se ela tiver com dor. Ou ninguém se recupera bem sem o apoio de outro. Ou será que a gente consegue ficar equilibrado? Ou fazer uma boa prova, que eu já acho prova também, né? A gente, enfim, vai entrar em outro assunto, questionável, com privação de sono, ou se a minha família está brigando, é esse todo. O aluno é esse todo, você não fatia aluno. Há um tempo atrás, quando eu conheci a doutora Ana, no primeiro episódio que nós gravamos, ela comentou sobre isso, ela falou assim, eu trabalho na
prevenção. Então, isso chamou muito a atenção. Exatamente por esse motivo que você está falando, Adri, porque a gente não pode avaliar o ser humano. E aí eu vou trazer um ponto aqui. A gente está falando das questões da criança ou do aluno ou dessa pessoa. Mas aí eu vou trazer para os pais. Os pais também têm que ter um nível de conhecimento e informação para eles identificarem na criança, mas antes de tudo, se auto-identificar, se reconhecer, se conhecer. Porque aí senão, aí eu vou ficar também migrando. Olha como é em conjunto realmente o desenvolvimento do trabalho de vocês. Porque se o adulto, o pai, e a gente acaba se colocando no papel de pais, né, amor? Se a gente não tem esse reconhecimento para poder auxiliar e conduzir o nosso filho, a gente também adoece. E aí um pai, uma mãe adoecida, a família toda hein, doutora Ana, não seria mais ou menos isso? Sim. Qual é o ponto de partida? Vamos dizer que a criança chegue ao mundo a partir do amor dos pais. É um cenário ideal, mas ele é real também. Então, esse casal fez um trabalho prévio em si, cada um, e também como casal, para criarem as melhores condições de receber um ser espiritual individual e fazerem com ele a jornada aqui na Terra, como cada um também foi recebido, a mãe foi recebida, o pai foi recebido quando criança, não é? Então, essa bagagem biográfica de cada um dos pais vai contar muito para contribuição ou prejuízo da atmosfera familiar ao receber esse ser espiritual, certo? Na encarnação dele. E, ao mesmo tempo, vamos dizer que tudo isso faz parte dessa criação de percepção de quem é o ser humano. Quem sou eu como mãe, como mulher, como pessoa, como profissional? Quem sou eu como pai, esposo, não é? E homem e participante dessa vida social. Porque esses referenciais, eles precisam ser harmonizados para fazerem, então, o ambiente anímico e espiritual para receber a criança. E é a partir desses princípios consensuados, de preferência, né? Nem sempre conseguimos, mas consensuado entre pai e mãe, que essa criança vai ter as primeiras condições de se manifestar, de se expressar e também de adquirir os hábitos. Hoje o que tem acontecido é que os pais, por vários fatores que impactam a família moderna, têm dificuldade de admitirem o seu papel na formação dos filhos e estão terceirizando isso para a escola, com muita precocidade, inclusive, né? A criança tem passado para mãos de terceiros antes propriamente de receberem todo o estímulo e também as influências positivas do amor dos pais. E isso tem causado diversos problemas, não é? Eu vivi isso na pele dentro da escola, doutora Ana, na pele. Muito precocemente as crianças chegavam, e eu concordo em gênero, número e grau de novo. É uma questão física, né? Se você não tem uma autorreferência, como você observa aquele outro? Física no sentido de física mesmo, de corpos, né? Você não sai de um ponto para ir para o outro se você não tem o ponto 1 de referência. E hoje a gente não tem um letramento emocional. Volto a falar, historicamente, culturalmente, a gente colocou isso embaixo do tapete séculos. Não é nem décadas, são séculos. Quando eu pergunto assim, eu começo um treinamento, eu pergunto, o que você está sentindo? Falta vocabulário para o adulto. O adulto não sabe. Se ele não sabe o que ele está sentindo, ele não consegue identificar, nomear, como ele regula isso? E como ele regula e como ele referencia isso para o filho, se nem ele mesmo sabe? Olha, eu fico sempre traçando um paralelo com a minha experiência de pai, né? Tenho 3 experiências. Eu fico lembrando o André há 20 e poucos anos atrás, quando foi pai pela primeira vez, e o André hoje, 3 anos e meio, quase 4.
né? Que o Nick vai fazer 4 já. A diferença é astronômica, só que essa diferença não é astronômica no amor, né? Eu recebi com muito amor meus 2 primeiros filhos, assim como eu recebi o Nick, o terceiro. Mas eu tinha toda uma outra bagagem, outro repertório que me faltava naquela época, que hoje ela tá mais recheadinha, assim, tá caminhando, tá bem melhor, ela tem muito que aprender ainda, né? Mas eu vejo que o meu vocabulário hoje é outro. E aí eu consigo já enxergar, meio que just in time, o benefício que isso reflete, tanto na Gabi quanto no Nick. É astronômico, assim. É até no ponto de eu mudo e tento adaptar toda a minha atmosfera profissional, até o que eu quero, o que a gente almeja para nós como família, já está tudo sendo criado, ele já nasce para que isso continue, para que toda essa sinergia entre ele, um ser humano na família crescendo, se desenvolvendo na família, um novo ser humano, e nós. Então, coisa que eu não fazia antes. Antes era aquela história de que só a questão do pai provedor, né? Então ele tem que trabalhar. O restante é a mãe que faz, a escola que faz, seja o que Deus quiser, né? Mais ou menos assim. Antes era isso. Não é que não tinha amor, óbvio que tinha, mas era pouco. Não é só amor. Tem muita coisa para acontecer. E hoje eu vejo isso. Hoje eu vejo como eu sou abençoado de poder ter um filho novamente numa outra fase, como ele está sendo, né? Essa oportunidade de... Bom, é a escolha dele, né, também. Nascer nessa família, né? Nessa união comigo, claro. eu e a Gabi. Então, é incrível. Eu ouço tudo isso e fico traçando um paralelo na minha vida. Que coisa maravilhosa que é. E isso motiva a gente. É bacana isso, porque isso motiva a gente a você fazer mais. Você ter mais filhos. Olha, André, não é porque, né, a gente é especialista e, né, a gente também é mãe, vó, né? E outro dia eu botei meus 3 filhos para ter uma conversa séria, até de algumas características que eu enxergo em mim e que eu enxergo neles também, e confesso que não são as positivas. E a gente foi bater um papo em cima disso, né? E o meu menor, eu tenho um de 32, um de 29 e um de 17. E esse de 17, ele virou, a gente estava ali conversando e tal, e no meio da conversa ele falou assim: eu peguei a melhor versão da Adriane. Olha aí. Uau! Olha aí que legal a consciência. Exatamente isso que você está falando, né? Porque a gente vai evoluindo, vai se desenvolvendo. Exato, é que eu me vi na sua história, por isso que eu dividi essa fala. Que massa. O Nick vai falar isso. Você vê, foi um espaço aí de 13 anos, 12, 13 anos. Isso. Mas são 2 setênios praticamente, né? 2 períodos de 7 anos, se a gente observar a biografia humana, que não se desenvolve, se desenrola de forma aleatória. Existem leis biográficas, claro que elas não são cartesianas, mas elas são indicadores de desenvolvimento. E a cada setênio, ou seja, cada período de 7 anos, nós teríamos metas físicas, emocionais e espirituais para alcançar. Isso serve para os adultos se conhecerem e também olharem as crianças sob esse olhar, né, sob esse ponto de vista. E, para isso, eu queria trazer uma outra contribuição, que é a seguinte: na medida que nós estamos aqui nos desenvolvendo, já como adultos, fazendo a nossa linha biográfica se tornar cada vez mais robusta, mais consciente, para que a gente tome decisões, né, em mais liberdade, nós precisamos entender que no mundo em que vivemos, existem forças contrárias a esse anseio de desenvolvimento. Uma delas são as fundações, as grandes fundações ditas filantrópicas, que em verdade interferem tanto na área de saúde quanto, por exemplo, na área de educação, né? É atribuído a Rockefeller, né, John Rockefeller, a frase, né, não quero uma nação de pensadores, quero uma nação de trabalhadores. E ele realmente fez isso acontecer, não só nos Estados Unidos, mas também um modelo que se torna globalista. Nós temos aqui um autor que escreve, né, sobre a UNESCO e a educação globalizada, que seria a clonagem das mentes. Então, vamos dizer, hoje a criança
São várias crianças que entram pela porta da escola e elas são diferentes entre si, raça, cultura, modo de se portar, temperamentos, idades, e elas saem todas dentro de um mesmo modelo. Isso é algo para a gente refletir. Isso também se dá porque talvez nós fomos ensinados pelo sistema normal, mas os nossos pais também não sabiam que eles estavam sendo moldados a isso, né? Mas nós fomos ensinados a que esse era o certo, né? Você não pode pensar diferente, você tem que seguir, porque é assim que a maioria vai, é assim que a maioria se forma, é assim que a maioria trabalha, é assim que a maioria vive. Então... Sim, houve um condicionamento. Exato. Não é, Gabi? É uma lavagem cerebral permanente que hoje a gente tirou esse véu. A pandemia, ela foi muito nociva, não é, Adriane, para as crianças, mas havia ali, de fato, um interesse que estava no background e que não tinha nada a ver exatamente com a gravidade da patologia causada por um vírus que não é de alta letalidade, mas que era o experimento psicocomportamental. Então, na área de educação, o que fizeram? Privaram as crianças do convívio social na escola, de um aprendizado direto, não é? Para um estudo EAD remoto, horas no computador, crianças pequenas. Isso é uma tragédia. A criança não deveria ser exposta, não é, tecnicamente, à tecnologia, por favor. Mas eu ainda quero acreditar naquela semente que a gente planta, que a gente sabe que a gente coloca 10 sementes no solo, às vezes no mesmo solo, e são poucas a que germinam. E não significa que aquela semente é melhor do que a outra, mas talvez o ponto de vista, o local, ou enfim, eu quero acreditar que neste momento, doutora Ana, porque a gente enfrentou pouco da questão, né, da pandemia, porque não tínhamos o NIC naquela época, estávamos no auge do nosso despertar de consciência, então a gente viu nisso uma oportunidade de continuar pensando diferente, porque nós já tínhamos essa... Eu não sei se dá para dizer, muitas pessoas falariam isso, que isso é um chamado, né, isso é uma missão de vida, mas eu entendo que isso era uma coisa latente ao nosso espírito, né, de escolha ou de momento de vida, que a gente falou, opa, peraí, se nós já somos diferentes desde quando a gente nasceu, dentro da nossa família, da forma de pensar, às vezes é uma coisa ruim, mas às vezes continua sendo uma coisa boa, agora tá todo mundo ir pra um lado, mas peraí, eu não acho que é aquele lado que eu tenho que ir. Então quando eu falo da semente, não, eu quero ser aquela semente que vai germinar de um jeito diferente, sabe? Eu quero fazer o diferente. Então veja, Gabi, que coisa linda você trazer esse seu testemunho, porque, veja, todos nós temos essa voz interior, todos nós precisamos dar atenção para esse despertar da consciência. Nós temos um mestre, que é esse eu espiritual, que habita nessa corporalidade física de hoje, e nós vamos nos desenvolvendo e evoluindo de fato quando nós conseguimos estar perante o mundo e, ao mesmo tempo, recebendo o que o mundo nos oferta, trazer para o crivo desse eu espiritual, definir qual é a nossa decisão. Vamos seguir essa tendência ou vou estudar mais, né? Então, um grande balizador que nós precisamos aqui consensuar é que não existe uma autoridade externa muito bem constituída, porque muitos, conforme nós temos visto, que estão em funções de poder, quer seja na política, quer seja na área de saúde, na área de educação, na área de economia, enfim, eles estão direcionando as decisões que impactam a vida de bilhões de seres humanos em interesses próprios, corporativos ou individuais. Então, essa máscara teve que cair para que as pessoas possam agora olhar no próprio espelho da vida e entenderem que elas não precisam mais, e nem deveriam, terceirizar responsabilidades. O fulano está dizendo que educação é assim assado. Então, não é? Ele é autoridade. Você anula completamente sua capacidade de pensar crítico.
E isso não é bom, não tem sido bom, é só verificar. Então, o que nós temos hoje no mundo, não é isso, Adriane? Seria uma necessidade imensa de trazermos ao diálogo erros e acertos e redirecionarmos a nossa rota como humanidade. Como isso é trabalhoso e as forças adversas, elas têm muito poder da mídia, das narrativas, não é? E das propinas, e a corrupção é sim um problema moral da nossa época, nós precisamos então fazer isso individualmente, jamais seria feito sem o indivíduo se engajar nesse valor verdade como um valor maior, e ela passa então a ser a autoridade. Se a verdade é a autoridade, quer seja na questão de saúde, educação ou outras, eu estou permanentemente revisando as minhas verdades, as minhas decisões. Isso é melhor fazer como um casal, isso é bom de ser feito com pessoas que partilham esse mesmo pensamento evolutivo, e assim nós vamos agremiando. Aqui já somos 4. E aí eu vou aproveitar esse gancho e agradecer assim, ao bom uso da tecnologia, porque a tecnologia nos permite isso hoje, né? Somos indivíduos, pensamos dessa maneira, mas temos um acesso a uma informação que, como não veio dos nossos pais, a tecnologia permitiu que a gente tivesse esse acesso, né? A tecnologia permite que hoje vocês, né, no Brasil, a gente está aqui nos Estados Unidos, a gente possa fazer essa troca e todos os outros projetos que a gente faz em conjunto. Então, existe sim, eu, Gabi, acredito sim que a forma com que o sistema impõe algumas coisas, essa questão da tecnologia facilita e ajuda, mas eu acredito também que a gente tem que voltar algumas coisas na origem. Por exemplo, a gente bate nessa tecla da família, da informação, da união, né? E aí na essência, né, dessa criança. Então... Da natureza. Contato com a natureza. Essas questões são muito importantes. Então, a tecnologia ajuda, mas ela não vai substituir. A tecnologia, Gabi, é instrumento, mas quem está no comando e definindo a utilização e a não utilização dela são os seres humanos, deveriam ser os seres humanos. Mas agora eles têm um interesse muito forte de, a partir da educação e cultura, transferir maciçamente os valores de inteligência e performance para serem percebidos como grandiosos pela tecnologia. Ela desempenha maravilhosamente. E uma desqualificação enorme do ser humano. E isso não é bom para a nossa evolução como humanidade. É quase uma intenção, que não é velada, de extinguir a humanidade como a conhecemos agora. Então, nós temos que fazer esse alerta aqui, porque se estamos conversando com pais, eles precisam estar entendendo que essas facilidades do mundo tecnológico, elas têm um contraponto, que é o perigo de alteração da nossa humanidade. E aí nós precisamos trazer para as crianças aquilo que seria interessante que eles pudessem desenvolver. Uma criança tem o potencial da sensibilidade, mas se ela ficar na tela o tempo inteiro, ela vai receber tanta informação que ela vai ficar insensível. E isso muda... Embotada. E às vezes agressiva, porque ela passa a receber informações demais, inclusive negativas, né? Que a gente nem está falando de conteúdo do que ela está acessando, tá bom? Mas ela se torna muito manipulável e jamais vai ser um ser humano livre. E ao passo que você, ofertando contato com a natureza, você está ali permitindo que a criança desenvolva, por exemplo, o sensório, né? Todos os órgãos dos sentidos na própria experiência direta. Uma folha de figueira é muito diferente de uma folha da mangueira. E isso eu aprendi certamente aí com menos de 3 anos de idade. E é uma informação que está ainda permanente em mim. E quantas outras?
Até isso se perdeu, né? Quando eu acredito, eu não sei aonde isso teve um começo, mas eu acredito que, e também, não quero ser mal interpretada, mas assim, eu acredito sim no poder das mulheres. Olha, nós somos em maioria hoje aqui nessa sala, né? O nosso poder de criação, de prover para nossa família, mas eu acredito sim que se a gente não descuidar, a linha é muito tênue, assim, se a gente descuidar da nossa família, da nossa essência, dos nossos filhos e só olhar para o lado profissional, a gente perde uma parte. E eu acredito sim que quando a mulher precisou ir para o mercado de trabalho e aí a sociedade impôs e todo aquele, né, isso que a gente vem ouvindo, não, vai, a questão do empoderamento, que é importante sim, eu também acredito nisso, mas a gente não pode olhar só para isso, né? Assim como a gente não pode olhar só a questão da educação tradicional para uma criança, a gente tem que olhar todo um contexto da natureza, um contexto desses pais. E aí, Adri, eu vou trazer a pergunta para você, assim, eu não sei se a questão da neuroplasticidade, você vai poder me dizer melhor, mas assim, como é que a gente monta novamente essas informações? Porque eu sempre trago aqui nos episódios e nas conversas com amigos e o pessoal que segue a gente nas redes sociais, eu tô falando sempre da educação de uma criança, porque é o momento que eu vivo hoje, né? Meu filho nem completou 4 anos ainda. Mas e numa situação, por exemplo, o André, porque a gente tá sempre nesse impasse, né, amor? A gente tá falando de uma criança de 4 anos e a gente tá falando de 2 adultos já de 19, de 20 e 24. Então, como é que a gente monta e remodela isso num cérebro que a gente precisa, porque eles ainda não estão formados para uma vida adulta. Ainda faltou informação, faltou uma orientação. Como é que faz isso agora com filhos já maiores? Olha, Gabi, assim, primeiro que eu acho que você falou assim, desde quando vem isso, né? Eu acho que o nosso pensar foi colonizado desde então, né? Quando a gente não podia mais, né, viver na natureza. E veja, eu não estou sendo contra o avanço da própria, né, tecnologia, não, mas é a dose. O remédio, o veneno está na dose. O valor que se despende né? A vida inteira a escola pediu grupos homogêneos. A professora, primeiro, o sonho de consumo de qualquer professor era, eu quero um agrupamento homogêneo. Pode buscar aí na sua memória que sempre foi isso. O corporativo é produção e desempenho. A pandemia, ela só explodiu um troço que estava apodrecendo há muito tempo, né? E aí, com a pandemia, a gente olhou para a gente mesmo e falou, bom, nós vamos morrer. Então, né? Quando a gente tem essa coisa de sobrevivência, aí ou você enxerga e fala assim, não, eu vou mudar por mim, porque eu quero sobreviver diferente. Todo mundo que passa por uma situação beirando a morte tem esse turning point aí, esse plot twist, né? Que fala, não, quero viver diferente. E aí, ok, algumas pessoas foram rumando para isso. E isso, né, tem sempre eu quero viver diferente também, desde então, sempre tem uma celulinha aqui, outra lá. Mas a grande massa fica sendo, né, manipulada nessa vida de tem a meta, dobra a meta, a que custo? Vamos e veja, eu não estou falando que todo mundo tem que sobreviver, todo mundo paga boleto, tudo lindo e maravilhoso, mas a gente também entrou num fluxo que a gente até achou que errar não fazia parte do contexto. E a premissa do humano é o erro. E a gente execrou isso aí. Então, essa coisa do perfeito e o que as redes, né, colocaram um holofote gigante em cima dessa vida perfeita e que você não pode isso, não pode aquilo. O encaixotar do algoritmo, ele é só o mesmo encaixotar da cultura como um todo, né? Você pensa assim, você gosta disso, você é assim, assim. Aí a gente se viu num extremismo gritante, porque cada um pode pensar só daquele jeito e nada mais.
esse emocional do sentir, né, não se fez valer, e como que se resolve tudo isso? Que foi a sua pergunta. É que eu quis fazer um histórico para a gente chegar nesse ponto. Eu tinha uma ilusão de que a pandemia fosse dar um turning point na humanidade como um todo. Não foi isso que a gente viu. Ela fez com que os que estavam com a sementinha instintiva e de sobrevivência só ampliasse essa sementinha. E quem estava com a sementinha do desenvolvimento, quero ver diferente, ampliou essa sementinha também. E tudo bem. Agora, com a família, com os filhos, com essa massa em desenvolvimento, o nosso papel é levar, eu acho que é uma única provocação. Sai do piloto automático, se observa, silencia, para que você possa abrir espaço nesse fuá de informação que tem por aí e você possa discernir aquilo que você aquilo que você deseja, aquilo que você acredita, aquilo que é bom para você e para os seus. Na verdade, eu acho que a única coisa que eu falo para os meus também: observa, silencia e olha para dentro. Porque se a gente não pavimentar esse olhar para dentro, dificilmente a gente vai ter força de jogar esse olhar para fora. Faz sentido, Adri. Hoje de manhã a gente estava tomando café. Vou trazer uma história e depois eu vou contextualizar para vocês. A gente estava tomando café, a gente estava ouvindo uma música brasileira, Legião Urbana. E aí eu falei pro André assim, já parou para pensar que todos os integrantes do Legião Urbana que estão vivos hoje podiam estar pensando quanta coisa o Renato Russo deixou de viver no mundo de hoje? Que naquela época ele foi quem foi, fez a arte que fez, com todas as dificuldades que tinham daquela época. Você imagina aquele artista no mundo de hoje, podendo levar a arte dele para muito mais gente, numa forma muito mais acessível. Tá. E aí você fala sobre isso, né, Adri? Hoje, olhar para dentro, talvez tenha sido uma das maiores dificuldades do ser humano, porque quando eu percebo isso e eu tenho esse hábito, e eu procuro, cada vez que eu tenho esse hábito, reconhecer que eu não preciso, eu não posso ter esse hábito, que é, tô sem fazer nada. Ó. E eu acho que aqui é o nosso tendão de Aquiles. Porque a gente não se permite deixar alguma coisa aqui dentro falar com a gente mesmo. Porque a gente tá numa confusão de pensamento, e aí eu percebi, né, a gente é o que a gente é aqui, né, amor? A gente pode falar até as nossas dificuldades. Eu li o livro da questão do pensamento acelerado, né? E eu tenho esse hábito para consumir mais rápido os conteúdos, porque eu tenho pouco tempo, eu coloco no acelerado. E isso tá me dificultando na hora que eu tenho que ter um diálogo. Porque eu já falo rápido, eu já penso rápido, eu consumo conteúdo rápido. E na hora que eu preciso pensar e refletir, eu quero fazer isso tudo rápido. E aí você conversa com alguém que não faz isso e rápido, aí, dá problema. E eu tenho um sério problema. Por exemplo, quando eu sento no meu computador que eu preciso criar, eu quero criar na mesma velocidade com que eu penso e eu absorvo conteúdo. E na verdade isso não acontece. Então, cada vez que eu tenho esse momento de preciso parar para me ouvir, exatamente o que você falou, para ouvir. A gente falou de educação, mas aí eu vou voltar pro meu ponto, né? Quando a gente precisa se escutar, né? Qual é o meu momento? Eu tô naquela correria do dia a dia, no pagar o boleto, no viver, no acontecer, e ainda tem que gravar, ainda tem que postar, às vezes. E aí é uma coisa que é difícil pra mim, assim, eu não consigo postar e viver uma coisa que eu não tô vivendo, e só que que a gente maior consome, porque de verdade eu não acredito que as pessoas estão vivendo tudo aquilo lá que elas postam. E aí isso adoece, a doutora Ana deve estar cansada até de ouvir essas coisas no consultório, as pessoas adoecidas porque estão consumindo achando que as pessoas estão vivendo super felizes ali, no que vê nas redes sociais, os filhos, né, sempre felizes, a família de propaganda de margarina, e na verdade a gente está falando tanto hoje da pandemia, mas a pandemia também mostrou o quanto as famílias estão desunidas, porque quando a gente começou a ouvir, não sei se você lembra, relatos de pessoas dizendo o quanto é difícil ficar todo mundo junto. Ai, tudo que eu mais queria era ficar todo mundo junto em casa. Tudo que eu mais queria era que ficasse mais tempo pra gente poder se curtir e estar junto. E outras pessoas adoecendo porque estavam tão perto das pessoas que eles escolheram. Esse é assustador, e não só assustador, eu me entristeço com isso. Porque, na verdade, ninguém
é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a ter um relacionamento. A gente tá num relacionamento porque quer. Claro, eu sei que existem, né, N situações, mas peraí, se as pessoas se conhecessem, se o ser humano se permitir aprender a dizer não, parece tão clichê, mas não é tão profundo isso. Aprender a dizer não para umas situações, para um começo de uma relação, né, e isso depois vai lá, tá família cheia de filho. Claro, porque é a tendência da natureza. A gente tem que ter uma família, a gente tem que ter filhos. Eu queria hoje poder ser mais nova para poder ter mais filhos ainda. Mas aí o contexto do ser humano que não se conhece, não se reconhece, não vai fazer isso no outro porque está esperando que o outro faça. E aí isso adoece. E aí ainda bem que a gente tem pessoas como vocês duas para trazer um pouquinho de informação ainda mais. Tem bastante gente já começando esse movimento, mas a gente também está nesse momento, né, de levar informação mais dura para as pessoas, mas consciencial, dizendo, olha, peraí, tem jeito sim, dá para mudar sim, né? Dá pra gente reprogramar o que a gente aprendeu, e a gente tá aprendendo isso na prática. Dá pra mudar a forma com que a gente pensa na hora, e aí é no dia a dia, né, Adri, doutora Ana? Na hora que eu penso em pegar meu telefone porque eu tô aqui sem fazer nada, eu falo, queria tanto olhar esse vídeo hoje, mas eu com dificuldade eu coloco meu telefone ali, eu vou fazer um café. E aí às vezes eu me tiro lá meus 5 minutos quando o Nicola tá fazendo a sonequinha e vou tomar um café, mas a vontade de pegar o celular é tão grande, gente. Porque está no automático, Gabi. A gente já está no automático. E eu vou te dizer uma coisa. É condicionamento. Condicionamento, exatamente. É automático, é vício, para ser sincera. Uhum. Aí a doutora Ana pode falar melhor, mas se eu puder falar uma coisa importante, acho que até quando você falou desse acelerado, né? Lembra que neurobiologicamente a gente tira sangue do córtex pré-frontal, né? Ele funciona, o pensar sobre o que está pensando, o pensar sobre o que está sentindo, ele funciona, ele é acionado no silêncio, não é no vucu-vucu, né? Você vai pensar diferente. Uma boa coisa para quebrar esse ciclo automático é se faça uma pergunta. Uhum. Mas por que eu estou ouvindo no 2 vezes? E para, e silencia, e espera o sangue chegar lá em cima. O silêncio serve para isso. Literalmente, né? A gente tem medo do silêncio, de fazer uma pergunta e o outro ficar um pouco. Ele tem que fazer ali aquela ponderação, aquilo tem que chegar o estímulo ali. A gente tem medo do silêncio, a gente tem medo de ficar parado, quieto, observando. Não. Eu acredito que a gente tem medo do encontro com o eu superior. A gente mesmo. Que habita em nós. E, na verdade, a gente já talvez nem saiba disso, né? Aí a gente vai se distraindo. Estarmos distraídos com tarefas e outras questões de pequena importância. E, além disso, o sistema propõe isso também. Para Se você estiver para fora, você está escravizado para fazer o que a Matrix ou o sistema ou as forças adversas determinam para você. É uma escravização digital, ocupacional, o termo que vocês quiserem. Eu gostaria de deixar uma mensagem importante aqui, como um fio condutor que possa facilitar para os pais que nos escutam, os educadores também, que seria uma mensagem de Rudolf Steiner, que foi o criador da antroposofia e que se dedicou também a criar um caminho, né, educacional que se chamaria Pedagogia Waldorf, que a Gabi até citou aqui. Se me permitem, seria: nosso verdadeiro papel como educadores é o de facilitadores na remoção de dificuldades. Cada criança traz das regiões divinas algo de novo para o mundo e é
a nossa tarefa como educadores a remoção dos obstáculos físicos e psíquicos de seu caminho, de forma a permitir que seu espírito adentre a vida em total liberdade. Essa mensagem serve muito para os adultos também. Será que eles passaram por experiências que permitiram que eles se desenvolvessem mais plenamente? Ou agora, como adultos, eles precisam se proporcionar essas melhores condições até para serem educadores mais qualificados para os seus filhos ou para os seus alunos? Essa é uma inquietação, né, própria da nossa época, mas existe caminho. Vamos nos colocar em trabalho de verdade, né? Sejamos sinceros conosco e com a nossa vida e o nosso destino. Essa questão de se colocar, né, no trabalho, eu me coloco nisso, doutora Ana, pelas escolhas que eu faço, né, todos os dias. E eu acho que não dá pra gente desanimar com o que a gente vê aí fora, sabe? Eu me entristeço com muita coisa que eu olho, mas eu ainda tenho essa sementinha, tipo assim, mas eu quero fazer diferente. Eu quero fazer diferente. Vai impactar mas, aqui. Gabi, a tristeza é uma reação que eles querem causar, estas forças adversas. Tristeza que desune. Não, veja, o outro está no caminho próprio dele. Nós temos que respeitar o livre-arbítrio, mas você não se debruce sobre a angústia, a tristeza, não é? Ou o que você vê de sofrimento. Dê significado ao sofrimento e produza o bem. E é isso que vocês estão fazendo, não é? Trazendo essa oportunidade, não é mesmo, Adri? Desse diálogo amplificado aqui para as redes. Estamos povoando a rede com conteúdo rico, que tem significado, que tem valor, não é verdade? E que pode levar um outro olhar, né? Uma sementinha, uma gotinha que seja, para que a gente possa se olhar, né? Olhar, inclusive, da onde a gente veio, que história nos fez, e olhar tudo isso até com autocompaixão, olhar, né, para esse mundo que a gente vive, né, todo mundo tem aí a sua, né, talvez o que a gente esteja falando não encaixe para todos, e tudo bem, né? Cada um aí vai sabendo como se colocar e como esse modus vivendi, de estar no mundo, mas a minha opção é estar no mundo sem ser do mundo, porque eu prefiro, para mim, ser. E veja, não estou falando de perfeição, estou falando de um refinamento de busca individual, só isso. De parar, silencia, se observa seu filho, né, sua família, veja como aquilo pode funcionar melhor entre todos esses indivíduos, né? Observa o que essas pessoas que você convive está sentindo, está pensando. Observe a si mesmo, questione, e não numas de vamos discutir, não é essa questão. Provoque quem está do seu lado a pensar, né? Bota uma pergunta aberta, o que você está sentindo? Vamos entender o que é isso, vamos nomear. Isso tá bom assim para você? Não tá? O limite de cada um, o limite da criança, o nosso, o quanto também a gente joga de projeção e expectativa em cima deles, sabe? Vamos colocar um pouco de dose nisso tudo. A gente pode viver com a tecnologia, sim, não tem como fugir dela, mas a gente pode também não perder nossa essência de humanidade, né? A gente não quer ser igual à inteligência artificial, a gente quer ser humano, e a gente precisa ser humano. Essa sua mensagem, Adri, o André até deu uma risada aqui, porque vocês dois hoje estão muito em sinergia, né? Já é a segunda coisa que você fala, André usa essa frase que você acabou de falar, assim, ele fala, vamos conversar, vamos nomear isso.
E a gente vive isso. Não é uma coisa fácil no dia a dia, porque é a hora que eu tô Ficar brava braba. Vamos conversar. Agora eu não quero conversar. Eu costumo fazer, às vezes ela tá esperando uma resposta e eu faço uma pergunta. Aí ela fica mais brava ainda. Mas por que você tá... Falei, não, mas eu tô só fazendo essa pergunta para estimular, pensar sobre isso. Mas não é para provocar, não é para nada disso. É algo para fazer hoje... pensar mesmo. Ela fala, mas você sabe a resposta? Por que você quer uma resposta? Não, eu tô falando só pra gente... Pensa nisso. Pensar melhor. Isso, pensa melhor. E outra coisa também importante que você comentou acontecia com mais frequência no passado, mas ela me fazia uma pergunta e eu tinha um delay para responder. Mas eu tinha um delay para responder porque eu queria pensar muito bem sobre o que falar e não sair falando. E aí ela ficava brava pra caramba comigo também. Por que você não responde? Eu falei, calma, deixa eu pensar para responder. Deixa eu pensar. Eu não gosto de sair falando. E eu sei que se eu começar a não pensar pra falar e sair falando, sem pensar, vai dar caco. Então, assim, eu gosto de, ainda mais certos assuntos, eu gosto de pegar então, deixa eu pensar, silenciar, sim, mas é porque eu tô pensando. E aí eu falo, deixa eu responder com profundidade ou a profundidade necessária que o momento, né, demanda. Então, é só pra isso. Tem acontecido com menos frequência, né, agora. Eu vou aproveitar esse gancho e... Já a minha mensagem aqui para o desembarque da nossa conversa, a gente falou de educação de filhos, a gente falou de autoconhecimento, a gente falou de tantas coisas aqui hoje. Eu vou aproveitar isso que você falou para trazer um pouquinho nessa questão do casal, do quão é importante. A gente sempre defende que é importante pessoas que são mais parecidas e não os opostos, né? Parecidas é a tendência da convivência, as coisas... É ser mais fácil, mas também não se assustar porque não somos iguais, né? Nós temos cada somos um... complementares, Nós somos diferentes, porém complementares. E como, né, num relacionamento como casal, eu queria deixar essa minha mensagem, assim... Primeiro que a gente nunca tá pronto mesmo, mas para que a gente esteja aberto, e eu vou falar como esposa, assim, esteja aberto a ouvir, a mudar algumas coisas... Porque a gente se molda, e aí falando nessa questão da diferença, né? Se houvesse uma forma de medir isso, então assim, eu sou muito acelerada e o André tem um pensamento mais lento. E eu demorei para entender que esse pensamento lento e a resposta, não, que era que ele estava pensando devagar, e não. Ele precisava ter um time, e daí... Até eu fui entender a questão biológica, né, do cérebro, como que processava isso dentro dele, como processava no meu time. E aí o que começa a acontecer se tivesse uma forma da gente pensar nisso? A gente começa a equalizar. Não é a Gabriele que desce nem o André que sobe, a gente começa a equalizar. E quando a gente começa a equalizar, a gente começa a entrar em sinergia como casal. As coisas fluem melhor. Então eu tive que me adaptar, tive que entender. E aí quando eu comecei a aprender algumas coisas, o respeito, né? O respeito é mútuo. Então, ele também começou a entender como eu funcionava e isso começou a dar mais certo. Então, isso hoje reflete no nosso filho. Então, não adianta... eu tô falando agora como casal, a gente falou lá como criança, na ponta, né? Porque é o nosso reflexo, a gente tá falando como casal. Mas isso realmente só mudou quando eu permiti olhar e dizer assim, não, peraí. Me chamo Gabriele, mas eu não tenho né? a síndrome de Gabriela, não tenho. Então, eu me permito realmente mudar, porque... Primeiro, eu quero fazer esse relacionamento dar certo, né? A gente tem sinergia, mas também por evolução, né? Por a gente ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor. Já tô muito melhor do que antes, porque a gente, no dia a dia que a gente vai se moldando, né? O André tem esse time do emocional. É mais controlado, né, amor? Do que eu. Mas aí hoje eu entendo também que essa questão de entendermos que o homem e a mulher são diferentes. Então a minha mensagem pra todo mundo vou pegar que é o gancho da doutora Ana e da Adri, assim, é questão da natureza, a gente tem o nosso ritmo, a gente tem o nosso tempo, as coisas de ser, e a gente também precisa silenciar para a gente se ouvir, se escutar e se permitir. Então, a conversa de hoje, infelizmente eu vou chegar no desembarque do nosso bate-papo de hoje, mas eu tenho certeza que o nosso bate-papo poderia ficar muitas horas aqui falando, porque a gente está falando da coisa mais importante, que é o ser humano, as pessoas, a família. E qualquer lugar, qualquer profissão, qualquer cidade, qualquer país, a gente tem esse mesmo núcleo, né? Pessoas e família. Tínhamos aqui 3 blocos. Né? A gente preparou... Verdade, o bloco 2 a gente acabou fazendo no final do 1 ali. Já foi o bloco 2 inteiro. E o 3 é o encerramento. Mas aí... E uma reflexão que a gente também acabou já fazendo aqui. Então, eu tava dando uma olhada aqui para ver se a gente estava seguindo bem. E naturalmente a gente seguiu
o conceito aqui que a gente esperou para o planejamento do podcast, né? Foi muito bacana. Quero deixar aqui aberto para vocês, se vocês quiserem passar mais alguma mensagem, mas também é importante, deixem os contatos de vocês, né, nas redes, para quem quiser acompanhar, como é que as pessoas encontram. Doutora Ana, como é que as pessoas te encontram e se quiser deixar mais alguma outra mensagem para a nossa audiência? No Instagram, DRA, Ana Cristina, psiquiatra. E eu gostaria de dizer para vocês que o casamento, ele é um projeto dinâmico de evolução individual do casal e que se expande à família. Então, nós precisamos estar dispostos à transformação individual do casal e da família, porque o que é vivo se transforma, não é estático. Então é preciso ter esse entendimento para haver alinhamento de qualidades de cada um do casal e, de fato, um trabalho profícuo, né, entre um e outro. Eu estou dizendo isso porque amanhã eu completo com meu esposo 30 anos de casamento. Que linda, parabéns. É uma jornada muito interessante e naturalmente desafiadora, mas também gratificante e transformadora, sem dúvida alguma. Felicitações também para o doutor Hilton. Muito obrigada. Meus incentivos a todos que desejam fazer a jornada da família. Olha, eu completei 33 sexta-feira, dia 5 de dezembro. Parabéns também, tá? Parabéns. E realmente é uma jornada individual e coletiva, né? Porque eu acho que a gente só se desenvolve nessas relações também. Porque se você tá ali quietinho na sua caverninha, você, né? É nessa relação que você também vai se construindo e vai se desafiando, vai florescendo, vai se descobrindo, né? E se eu puder deixar, seja para o indivíduo, para o casal, né, para as famílias, as crianças, os adolescentes, os humanos como um todo, nessa nossa caminhada de humanidade, se eu puder falar uma frase, sem pressa e sem trégua, porque o desenvolvimento humano, ele é contínuo. E a gente vai até, não sei se é até a morte, até depois da morte, porque, né, existem coisas que a gente ainda não explica, mas ele é enquanto dure e eterno. Adri, quer deixar uma forma que as pessoas possam encontrar vocês? No Instagram eu sou @embroisidri. E acho que é isso. Em breve a gente vai trazer novidades para vocês. Um projeto que nós estamos trabalhando em conjunto. Muito em breve, né, Budinha? Muito, muito breve. Quer deixar um recado? Meu recado é sempre a gente lembrar do resgate do ser humano integral, né? Vamos nunca esquecer disso. Que é isso que traz a gente para a consciência e de onde a gente veio e o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai. E nesse preparativo desse projeto que a gente trabalha em conjunto, a gente está voltando às nossas gravações nessa segunda temporada. E isso me deixa muito feliz de estar inaugurando, né? Inauguramos lá com a doutora Ana, sozinha, daí agora junto com a Adriane, que é uma pessoa que a gente quer muito bem. Então, fico muito feliz e agradecida por vocês aceitarem esse meu convite de estarmos aqui batendo esse papo hoje. Obrigado, amor, por mais um passo que a gente vai dar aí da nossa família, da nossa casa, para as pessoas que gostam desse tipo de assunto, que se conectam com a gente. É um prazer estar aqui com vocês. Quem ainda não nos segue, que queira nos seguir, o nosso @ no Instagram e nas redes é o U9Cast. E os nossos perfis pessoais, que agora vão ser movimentados e trazendo mais sobre esse pouquinho que a gente permite, né, compartilhar com as pessoas, porque também não é tudo, a gente não tem esse hábito, mas o que a gente se permite em compartilhar nas nossas redes sociais. Meu @ é o Gabi Zaleski. O meu é o André Coelho 1. E esse foi mais um episódio incrível que a gente poderia conversar mais um monte de horas aqui, mas que a gente precisa chegar ao final. Um beijo pra todo mundo. Tchau, obrigada. Beijo, obrigado. E até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Obrigada. Muito obrigada. Tchau.